Vinil, também conhecido como long play ou LP, nasceu na década de 40 e viveu tempos áureos até ser substituído completamente pelo CD em meados dos anos 90. Contudo, nos últimos anos, o mercado voltou a ficar aquecido. Para os saudosistas e aos novos adeptos do bolachão, uma boa notícia. O Visão de Mercado traz como tema o mercado do vinil. Para quem é amante da música, para quem é amante do disco de vinil como mídia, eu acho que a gente tem que comemorar um renascimento, né? Eu acho que pelo menos de meados dos anos 2000 até agora, a gente está vivendo uma curva ascendente, né? Da demanda, da procura, do mercado, da fabricação, do interesse, da mídia, né? Você conversa com pessoas assim que não necessariamente são apreciadores de música ou de vinil, você entra numa padaria, você está num Uber, quando as pessoas me vêm conversando no telefone e percebem que eu cuido de uma fábrica de discos pela conversa, as pessoas falam, disco de vinil, ainda faz? Ou começa a contar uma história que tem uma coleção, ou que era DJ. A gente nota assim que todo mundo, pelo menos assim de 35, 40 anos para cima, que tem uma relação afetiva com música, de alguma maneira acaba tendo uma relação afetiva com o disco de vinil, né? Então, a gente está... Eu chamo isso que a gente está vivendo de uma renascença, né? Porque a gente voltou... Hoje em dia, talvez a gente tenha uma consciência do disco de vinil que há 20, 30 anos atrás não existia, né? Porque era muito massificado, a qualidade também, quando você tem quantidade, é outra. Hoje em dia, eu acho que a gente trabalha para um nicho de mercado que está buscando um pouco mais de qualidade de áudio, a grosso modo falando. Óbvio que dentro do consumidor de vinil tem de tudo. O entusiasta, a pessoa que está tendo o primeiro contato, a pessoa que tem uma relação afetiva e emocional, mas no meio de tudo isso você tem músicos, produtores, você tem pessoas do ramo que sabem o valor que um disco de vinil tem, né? Que o áudio de um disco de vinil bem feito tem, né? Então, acho que ele está comemorando uma renascença. Nós temos que comemorar, tá? Porque do jeito que estava a coisa, praticamente nenhuma empresa mais trazia tocadiscos para o Brasil, né? E atualmente voltaram a trazer vitrolas, tocadiscos, tá? Nós ficamos um bom tempo somente com agulhas de reposição. E agora, com o retorno com as empresas, principalmente na China, fabricando os produtos, ficou muito melhor, né? A gente tem que comemorar, né? O retorno, aí existe um debate, né? Porque muita gente continuou escutando o vinil, né? Por toda a década de 90, quando surgiu o CD, e também nos anos 2000 e até hoje. Então, para essa galera aí, eles acham que o vinil nunca acabou. Mas, obviamente, a gente comemora principalmente por conta dessas novas gerações que apareceram, se interessaram em escutar música por meio do LP. A gente tem clientes aí até abaixo dos 20 anos. São pessoas que elas não viram nem os próprios pais curtirem, né? Realmente é uma nova mídia para esse pessoal. E então só tem que celebrar isso, né? É um fenômeno bastante interessante para nós, obviamente, fornecemos os equipamentos importantíssimo, acredito também para o mercado, né? Contaminar positivamente uma geração inteira aí, consumir música de uma outra forma, né? E o vinil é perfeito para isso. Ele nunca saiu na realidade, né? Ele pode ter saído das prateleiras e deixou de existir as lojas especializadas em vinil. Mas para colecionadores, ele nunca deixou de existir.
Hoje, com o surgimento do mercado, né, de vendas online, ele passa a ser tratado como uma mercadoria. Nem sempre quem está vendendo o disco, ou até comprando, negociando, ele gosta, né? Virou um mercado. Então, é tanto por isso que você vê assim, aberrações, né, no mercado de ofertas. Você vê um disco a R$500, o mesmo disco por 100, o outro por 80, um por 30, porque tem pessoas que tratam tudo igual. Eu comprei por 5, vendo por 7 e estou ganhando. Né? Então, mas tem aquela coisa do disco ser um pouco mais difícil de ser encontrado, não vendeu tanto na época, então, além da procura e oferta, né? Então, mas nunca deixou assim de sair. Teve já o boom do retorno, mas muita gente acreditou nele. Ele existiu, né, mais freneticamente no início, que se propagou, né, a propaganda do retorno do vinil, mas passou a existir uma certa dificuldade para adquirir os equipamentos. Isso aí cria a possibilidade das pessoas voltarem a ouvir o vinil, apesar de eu pensar que estão encarecer um pouquinho com o mercado, né? Apesar de que o disco, hoje girando em torno de R$100, cento e pouquinho, é o que era na época, porque as gravadoras trabalhavam os discos de ponta, os selos, selo ouro, selo edição especial, seus discos dos artistas principais, e girando em torno de 10% do salário mínimo, né? A exemplo do disco, por exemplo, do Roberto Carlos. Né? O disco do Roberto Carlos passou a ser chamado até o disco do 13º salário, né? Era uma festa. E, inclusive, coincidindo com o Natal, que era presenteado também, né? Então, ele girava em torno de 10% do salário. Mas, não sei, com essa mudança toda de moedas, de acontecimentos, o poder de aquisição ficou menor, né? A gente caiu o poder aquisitivo do nosso. Então, hoje R$100 realmente para quem ganha 1, 2 salários vai pesar. Entendi. Mas em conta de 5, de 10, de 8, de 15, 20, 30, depende do disco, né? Na primeira década dos anos 2000, as gravadoras nacionais voltaram a produzir discos, aquecendo o mercado. A primeira alternativa dos consumidores era buscar aparelhos parados na casa de parentes ou comprar modelos antigos em lojas especializadas. Não demorou para que o mercado se adaptasse às novas tecnologias, aliado aos aparelhos que você já conhece. O que fez com que o vinil renascesse, voltasse a ter mercado, foi o fato da tecnologia embarcada, principalmente o USB. Né? Isso daí trouxe o vinil de volta, trouxe o tocadisco de volta com uma força incrível. Tá? Uma coisa que foi um divisor de águas. Tá? Quer dizer, sem o USB, o vinil não retornaria. Tá? Com isso daí, retornou. Em relação às pessoas mais velhas, que são os maiores consumidores, eles também gostam que o aparelho seja USB, entendeu? E é interessante, é o que realmente movimenta o mercado hoje. Eu acho que facilita, é uma forma de acesso, né? Eu não sou tecnofóbico, né? Eu sou uma pessoa que aprecia e estuda e acompanha o desenvolvimento de tecnologia. E eu fico questionando até que ponto essas coisas são realmente práticas ou interessantes para um universo analógico, por exemplo, né? Bluetooth é legal, né? Mas eu acho que disco, cabo, tem coisas assim que foram inventadas que elas têm um motivo e você não consegue superar esse tipo de qualidade, né?
eu sou DJ, eu trabalho com sinal que sai do meu mixer, né? Então eu falo, cara, até agora eu acho que é muito difícil você quebrar a qualidade que você tem num cabo, num circuito, a qualidade de transmissão que você tem de áudio por cabo, né? E o disco, de alguma maneira, tem a ver com o mundo analógico. Eu acho que essas coisas colaboram para apreciar, né? A gente tem que pensar que, poxa, tem pessoas que estão sendo formadas com outro parâmetro de realidade de mundo, né? Mas eu acho que para você apreciar mesmo a cultura do disco de vinil, você tem que começar a pensar em mídia física, em analogia, em circuito físico mesmo, né? Cabo, conexão, enfim. Isso é parte da história e tem um motivo também para existir, né? Tenho certeza que a tecnologia ela trouxe muito mais consumidores para esse mundo, né? O LP ele se tornou, ou o toca-discos, ele se tornou ali uma função do sistema, né? Você não pode, com tantas formas de escutar música, abrir mão de outras tecnologias, de outras funções. Existem, obviamente, os puristas que acreditam que o vinil é a única forma boa de se escutar música com qualidade, né? Principalmente o pessoal que curte jazz, blues, música clássica. Mas hoje você tem uma infinidade de músicas no seu bolso, né? A comodidade disso, você poder conectar de forma muito rápida e a música que você quer naquele momento, é imbatível essa função. Então não podemos abrir mão das outras mídias. Hoje a gente tem produtos que eu reputo aí como os mais completos do mercado, né? Você tem um dos nossos equipamentos, o Orpheus, ele, além, obviamente, do toca-discos, ele tem tecnologia Bluetooth, ele tem pendrive, você pode escutar música por meio de pendrive, e também até o pareamento, né? Você conectar o seu dispositivo com o equipamento de som, né? No caso o Orpheus, por meio do NFC, né? Que é o Near Field Communication, que é uma forma de você poder conectar, parear o teu equipamento de forma mais rápida e fácil, né? Sem ter que colocar senha e ter os aborrecimentos que normalmente trazem aí quando você vai parear teu equipamento, né? Levni, integrar, inovar e acelerar o seu negócio. DPoNet, democratizando a LGPD. Telecontrol, o melhor software em gestão de pós-venda do Brasil. Breda Sistemas, tecnologia a serviço da sua empresa. Cristo Rei, um aprendizado que faz brilhar. Life Empresas, com a sua empresa sempre. 2DCB, nascemos designers, crescemos comunicadores. Assim, Associação Comercial e de Inovação de Marília. Amigas do Lar, a mãozinha amiga que você merece. Pierucci Studio, produção de áudio publicitário. Farmácia Nossa Senhora de Fátima, a sua farmácia de Marília que entrega na sua casa. Ligue 3433 0089. 3 lojas em Marília. CIM Corretora de Seguros. Seguro só com o corretor de seguros. Contar com a Maria Brasileira para a limpeza da sua casa ou empresa? Isso facilita. Grupo SM3. Qualidade em mídia exterior. Vestibular FATEC é aqui, na FATEC Pompeia Sunji Nishimura. Chácara dos Coqueiros. O conforto e a natureza ao seu alcance.